Bom, dando continuidade aqui, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei 9492 de 1997. O que essa lei fala? Ela define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências, tá? Ela é dividida em 43 artigos, tá bom? A primeira parte da Lei 9492, ela vai falar da competência das atribuições. O artigo 1, ele vai falar o que é protesto, tá? Ele vai falar o que é protesto. A gente não vai esmiuçar, como eu já disse para vocês, porque nós vamos ter uma disciplina específica de protesto. Mas a gente precisa saber e entender a estrutura da lei, para que quando eu chegar lá na disciplina de protesto, a gente saiba exatamente interpretar e entender o caminho do protesto. Então, do artigo 1º ao artigo 3º, ele vai falar da competência e das atribuições do tabelionato de protesto. No capítulo 2, que se inicia lá no artigo 4º até o artigo 6º, ele vai falar da ordem de serviço. Ele vai falar que o tabelionato de protesto ele vai ter de atendimento no mínimo 6 horas diárias, por exemplo. Ele vai dizer que todos os títulos eles vão ter que ser distribuídos no horário regulamentar e protocolizados até 24 horas da entrada do título no cartório ou na distribuição. Ele vai dar um regramento especial para cheque. Depois, no capítulo 3, a gente vai falar da distribuição. O que é a distribuição? Nas cidades em que tiverem mais de um tabelionato de protestos, necessariamente precisa ter um serviço de distribuição que é mantido pelos próprios cartórios. Por exemplo, em Alto Alegre do Pindaré só tem o cartório do qual eu sou titular, então só tem um tabelionato de protesto, não tem distribuição. Todos os títulos daquele município eles têm que chegar para mim. Mas em São Luís, por exemplo, ou em Imperatriz, que são cidades que têm mais de um tabelionato de protestos, precisa ter um serviço de distribuição de títulos. Então, esse serviço de distribuição, ele vai distribuir os títulos pela quantidade de cartórios existentes na cidade em qualidade e quantidade, para que todos os tabelionatos de protesto, eles tenham a mesma quantidade de títulos e a mesma qualidade de títulos e o rendimento dos cartórios seja parecido um com o outro. Tá legal? No capítulo 4, a gente vai falar da apresentação e protocolização. Ele vai falar como é que o título vai chegar e como que o cartório ele vai apontar esse título. Depois ele vai falar dos prazos, prazo para intimação, prazo para pagamento. Vai falar da intimação em si, como é que ocorre a intimação, o que é que o tabelião de protesto ele vai fazer quando o título ele entra no cartório, quando o título ele é apontado, as formas de intimação que podem ser pelos correios ou por próprio funcionário da serventia, e agora um provimento recente do Conselho Nacional de Justiça que regulamentou a intimação eletrônica, que, diga-se de passagem, lá no primeiro tabelionato de protesto nós já fazíamos desde o começo do ano. Então o Maranhão ele está na vanguarda da intimação eletrônica de protesto. Então, se você trabalha num cartório de protesto, quiser avisar ao oficial, ao tabelião de protestos que pode utilizar a intimação eletrônica, nós temos essa ferramenta dentro da Cartórios Maranhão. Então liga lá na Cartórios Maranhão, na Central de Cartórios do Estado, e se informe como é que funciona a intimação eletrônica de protesto. Depois, lá no capítulo 7, vai falar da desistência e sustação do protesto. Tá? Se o credor ele manda um título para protesto e ele desiste, como é que vai acontecer essa desistência ou sustação, que é um ato judicial, o juiz manda parar o processo de protesto. Depois vai falar do pagamento, o que ocorre. O devedor ele pode pagar via boleto bancário, transferência bancária ou no próprio balcão do cartório. Então tudo isso, quando nós formos ver na disciplina de tabelionato de protestos, nós vamos verificar como é que ocorre passo a passo, o passo a passo do título, desde a entrada lá no balcão ou na CRA ou na distribuição até a finalização do ato com o instrumento de protesto e depois, posteriormente, com o cancelamento. Tá? Vai falar do registro do protesto, e aí a gente precisa entender expressões como registro do protesto, tá bom? Depois vai falar das averbações dos cancelamentos,
das certidões e das informações. As informações só podem sair mediante certidão. As informações para empresas restritivas de crédito, como SPC, Serasa e Boa Vista. Tá legal? Depois vai falar dos livros e arquivos. O protesto é uma das atribuições mais fáceis de você lidar no dia a dia. Porque, por exemplo, no Maranhão, o nosso Código de Normas permite que todos os nossos livros que compõem o acervo do tabelionato de protesto, eles sejam eletrônicos. Então a gente não precisa mais de livro físico, a gente não precisa mais guardar papel. Então, nesse aspecto, o tabelionato de protestos, por conta da tecnologia, é uma das atribuições mais fáceis de você gerenciar. Mais fáceis de gerenciar a questão administrativa. Existem muitas peculiaridades jurídicas que tornam o protesto uma atribuição difícil, às vezes, de compreender. Porque não é só entender o tabelionato de protesto, mas entender regras, por exemplo, de direito empresarial. O que é duplicata, o que é cheque, prazo de prescrição. O tabelião de protestos, ele verifica a prescrição do título ou não, por exemplo. Então, o tabelionato de protestos, juridicamente falando, ele é um pouco complicado de se entender e a gente vai precisar esmiuçar muito bem isso lá na disciplina específica do tabelionato de protestos. Mas em termos gerenciais, o tabelionato de protestos é uma das atribuições mais fáceis de serem gerenciadas, porque tudo se faz de forma informática, tá? De forma informatizada. Depois de falar de livros e arquivos, a lei ela vai tratar dos emolumentos. O que são os emolumentos? Nós já vimos a questão do recebimento do dinheiro do credor e o repasse desses valores aos credores, e vai trazer disposições finais a partir do artigo 38 até o artigo 43, tá bom? Então essa é a nossa última semana, uma semana bem tranquila, uma semana bem light para vocês, porque as 2 semanas anteriores foram um pouquinho mais puxadas, eu coloquei questões um pouquinho mais complexas para vocês, mas se preparem para a prova final, porque não vai ser fácil com a prova de IED, tá bom? Eu vou fazer uma prova bem mais difícil agora de introdução ao direito notarial e registral, porque eu preciso saber que vocês apreenderam bem a matéria toda, para que a gente possa efetivamente começar as disciplinas específicas de cada atribuição. Tá legal? Tenha uma boa tarde a todos. Espero dúvidas, comentários. Estou sentindo falta de dúvidas dos alunos. Eu tenho 1 ou 2 alunos que sempre colocam dúvidas, mas no geral não estou vendo dúvidas dos alunos. 2 coisas podem acontecer. Ou eu estou explicando muito bem e nas explicações não está tendo dúvidas nenhuma, ou vocês não estão entendendo absolutamente nada. Então vamos começar a utilizar as ferramentas da plataforma EAD. Coloquem as dúvidas, respondam os fóruns, respondam a prova para que a gente não fique reprovado. Tá bom? Grande abraço.